Fala pessoal, beleza? Eu vou fazer esse vídeo aqui para apresentar para muita gente esse camaradinho aqui, ó. Esse camarada aqui, apresentar para muito opaleiro aí a existência desse camarada. Aí muita gente vai falar assim, pô, isso aí é o câmbio clec-clec do Opala antigo, câmbio varietadinho, que vídeo bosta. Já conheço esse câmbio. Cara, aparentemente ele é o câmbio clec-clec. Caixa seca, a tampinha de vareta. Aqui é o suporte do trambulador externo e etc. A diferença desse carinha aqui é a parte interna. Esse câmbio é com certeza o câmbio mais raro de toda a história de fabricação do Opala. Ele é chamado, muito conhecido como câmbio gama, ou sobremarcha, ou ômega, ou overdrive. Tá? Na verdade, a palavra overdrive as montadoras usavam antigamente para identificar que o câmbio tinha pelo menos uma marcha com a relação maior que 1 para 1, que geralmente é a quarta marcha, né? Hoje em dia todos os câmbios têm pelo menos uma marcha maior do que a 1 para 1. Mas por que ninguém fala isso? Porque não é muito... Hoje em dia é mais comum isso. Então antigamente as montadoras, quando tinham um câmbio com essa característica, eles gostavam de evidenciar bastante e falavam que era esse câmbio overdrive ou drive, né, quinta drive. Em algumas caminhonetes da Ford hoje em dia até vem o Dzinho na alavanca, significa que aquela marcha é uma marcha com relação maior do que a 1 para 1, né? Que na verdade as rodas estão recebendo um RPM maior do que o motor está gerando, né? Eu vou fazer um vídeo, nesse vídeo aqui eu vou fazer um esqueminha bem assim, bem simples, para mostrar como é que é a relação dele. Aqui eu fiz duas marcações, uma no eixo piloto e uma na moringa, né? Pra gente saber certinho, ter uma base de quando a gente vai dar uma volta aqui no eixo piloto, que tá meio escuro, mas dá pra ver. E lá no eixo entalhado eu coloquei um alicate. Eu tô rodando o eixo piloto aqui, o alicate tá subindo e descendo. Por quê? Porque ele tá em ponto morto, então ele tá tentando subir com a pressão ali, com a ação do anel sincronizado, mas ele volta porque tá desengatado, tá bom? Aqui ó, vamos lá. Aqui eu vou manter as duas marcações do eixo piloto. Lá o eixo entalhado tá para baixo e aqui eu vou engatar a primeira. Primeira marcha seria aqui para trás. Então eu vou dar uma volta no eixo piloto, tentar focar aqui na marcaçãozinha, né? E olhar lá o giro do alicate. Aqui, ó. Aqui a gente chegou na marcação. O alicate ele deu um pouquinho mais de 1/4 de volta, né? 1/4 seria mais ou menos aqui, né? Ele deu um pouquinho mais de 1/4 de volta, olha só. Agora vamos voltar para o início. Marcação batendo. Alicate para baixo. E agora vamos engatar a segunda. Engatamos a segunda marcha. Aqui tá certinho. Lá tá para baixo. Vamos dar uma volta. Segunda marcha. Pronto. Chegamos na marcação. E o alicate ele deu um pouquinho mais de meia volta. Tá vendo? Meia volta seria aqui. Um pouquinho mais de meia volta aqui, batendo com a marcação do eixo piloto. Vamos voltar. Voltamos aqui. Zeramos. Aqui estamos no ponto morto. Qual que é a diferença desse câmbio para todos os outros câmbios 4 marchas clec-clec de Opala? É essa chavetinha aqui que faz o engate da terceira e quarta. Os câmbios comuns, essa chaveta é virada para cima. Ou seja, você vai olhar a tampinha aqui, são essas duas para cima e a da ré para baixo. Essa aqui
no câmbio Gama, ela é virada para baixo. É a única diferença externa que esse câmbio tem. As numerações são todas as mesmas, tudo aqui vai ser o mesmo. Isso aqui é numeração de caixa seca, isso aqui é de lote, de lote. Então, essas numerações sempre vão ser as mesmas. A única diferença é essa. Por quê? Porque aqui dentro, o que funciona aqui dentro? A quarta marcha, no câmbio convencional, a luva se movimenta para frente aqui do câmbio e faz o acoplamento do eixo piloto direto no eixo entalhado. Por isso que muita gente chama de prise direta, o prise direta. E a terceira, a luva vai para trás, né, nesse movimento aqui, e faz o ligamento a ligação, né, do carretel, que está aqui embaixo, com a engrenagem da terceira, que é uma engrenagem relativamente pequena, nem tanto, mas ela é pequena. Nesse câmbio é o contrário. A relação da terceira marcha é muito longa, é mais longa do que a quarta. A quarta é direta, a quarta não muda. A quarta, a luva continua fazendo esse movimento para cá. Só que lá dentro do carro, como é que você ia mudar isso? Para não inverter a mudança dentro do carro, eles inverteram isso aqui. Foi uma jogada muito interessante da Clark, né, na época, quando a GM solicitou que eles queriam um câmbio com uma relação mais longa para reduzir consumo, principalmente em rodovia. Eles bolaram esse câmbio, alteraram a relação da terceira marcha, mas para não mudar nada dentro do carro, eles inverteram isso aqui. Então, no câmbio convencional, essa alavanca pulando para cá estaria engatando a terceira, só que para cá, na verdade, nesse câmbio, ele está engatando a quarta. Então, é esse movimento aqui. Esse movimento aqui que engata a quarta. E aqui nós vamos engatar a terceira, que é o que eu quero agora para mostrar para vocês. Aqui vai estar engatada a terceira, tá? Vamos lá, aqui ó. A marcação no lugar, o alicate lá para baixo, e aqui a gente vai completar uma volta. Vamos lá, completando uma voltinha. Aí, sem muita delonga. Uma volta aqui, uma volta lá, mais uma vez. Não tem muito o que discutir, é a volta completa, ok? Agora a gente vai engatar a quarta nesse câmbio, ó. É pular para frente, aqui tá em ponto morto, e aqui a gente tem a quarta, que a luva fez esse movimento aqui dentro. Vamos lá. Aqui, marcação, o alicate lá para baixo, vamos dar um giro completo aqui. Aqui, ele deu quase uma volta e um quarto, ou uma volta e um quarto, mais ou menos, porque depende muito do jeito que engrenou lá dentro, mas essa é a quarta marcha desse câmbio. Vamos voltar e mostrar mais uma vez. Aqui ó, a marcação, o alicate para baixo, uma volta, aí, quase uma volta e um quarto. Isso aqui diminui muito a rotação em rodovia, cerca de 700, 800 RPM, pelo que eu já ouvi falar. Eu nunca andei em um carro com esse câmbio. Aquele lá sim, aquele é o meu câmbio que está no meu carro, tá? Eu vou fazer um vídeo dele depois para comparar com esse daqui, tá? Aquele lá é um 2215 de C20 que eu já uso já tem uns 8 anos na minha caravana. E aqui, esse aqui é o câmbio Gama do Opala. E aqui acho que deu para ver mais ou menos como funcionam as relações dele. Ele é basicamente um câmbio de 3 marchas, tá? São as mesmas relações do câmbio de 3 marchas, com a quarta alongada. Esse aqui é o verdadeiro câmbio alongado. Muita gente diz, ah, é quarta marcha alongado, mas não é. Na verdade, esse é o quarta marcha alongado. Muita gente fala, mas não é, tá? Então, esse aqui é o verdadeiro quarta marcha alongado, porque
a quarta marcha dele é mais longa do que a relação 1 para 1, que é muito comum nesses câmbios aqui mais antigos. Aqui acho que deu para ter uma noção boa desse rapazinho aqui, que é muito interessante, principalmente no motorzinho 6 cilindros aí, com o diferencial 307. Isso aqui deve ser uma beleza para viajar. Para quem tem aí, que viaja muito, que não quer cortar túnel, não quer perder a originalidade, isso aqui é muito interessante. É um câmbio bastante resistente, bastante confiável. Todo mundo sabe da confiabilidade que tem o câmbio varetado. O único problema do câmbio varetado que queimou ele é o trambulador, né? O trambulador aqui que dá os probleminhas e acaba encavalando as marchas. Mas se o trambulador tiver tudo ok, tudo belezinha, esse câmbio aqui é uma maravilha mesmo.